Capítulo 31. Todas as coisas perdidas. Dan vagava pelas ruas do círculo externo, pelo que pareceram horas antes de encontrar a adega do velho. Era exatamente o tipo de pousada que ele procurava, escura, confortável e repleta de vinho. A sala comunal lotada estava tomada por conversas e mal iluminada por velas de cera branca e vermelha, espalhadas de forma tão desordenada que só poderiam ter sido feitas de propósito. Os únicos móveis eram grandes cadeiras de couro vermelho dispostas em torno de pequenas mesas de madeira, em grupos de 2 e 3. Dan não pôde deixar de sentir como se estivesse se embriagando na sala de estar de algum lorde. Mas não se importava, essa era sua única intenção, de qualquer forma, se embriagar. Ele havia conseguido uma cadeira confortável ao lado de uma das 2 lareiras que ficavam em cada extremidade da sala. O fogo parecia nunca passar de uma chama latente, que emitia pouca luz, mas fornecia aquele calor extra que ele tanto procurava, e perfumava o ambiente com o aroma familiar de madeira queimada. Dan recostou-se na poltrona de couro macio, girando o vinho na taça. Nunca havia provado vinho até chegar a Beldoir, o que rapidamente decidiu ser tempo perdido. Levou a taça aos lábios e tomou um gole do líquido vermelho escuro. Suspirou de satisfação enquanto sabores frutados lhe cobriam a língua e invadiam suas narinas. Lord Arnel lhe dera uma bolsa cheia de moedas e lhe dissera para aproveitar a cidade, e era exatamente isso que ele pretendia fazer. Se importa se eu me juntar a você? Dan ergueu os olhos do vinho e encontrou Dalen olhando para ele. Gotas d'água pingavam das pontas do casaco no chão, e seu cabelo estava grudado no rosto. Claro! Dan se sentou com dificuldade. Chamou a atenção da garçonete que lhe trouxera o vinho mais cedo. Elaia era o nome que ela lhe dera. Ele fizera questão de perguntar. As pessoas sempre se lembravam de você quando você perguntava seus nomes. Ele gesticulou para que ela trouxesse uma segunda taça. Vinho! Por favor, disse Dalen. Ele pendurou sua capa encharcada sobre uma grade de ferro fundido perto da lareira e se jogou na cadeira em frente a Dan. Você também ficou para trás. Obrigado, disse Dan enquanto pegava a segunda taça de Elaia e a enchia com vinho de sua jarra. Não era sua moeda, e levaria muito tempo até que a bolsa estivesse vazia. Por que não dividir? No entanto, a pergunta de Dalen deixou um gosto amargo em sua boca. Deixado para trás, respondeu ele, arqueando a sobrancelha. Entregou a Dalen a taça transbordante de vinho. Dalen assentiu em agradecimento, tomando um gole da borda da taça imediatamente para evitar que transbordasse. Desculpe. Dalen colocou a xícara na mesa e passou as mãos pelos cabelos encharcados. Eu não quis dizer isso. Eu só. Está tudo bem, interrompeu Dan. Ele afundou na cadeira e tomou outro gole de vinho. Pode ser o vinho falando, mas você tem razão. Eu preferiria estar lá embaixo com ele. Vocês 2 são próximos. Como irmãos. Até o Riste voltar, ele é tudo que tenho aqui. Dalen estremeceu ao ouvir o nome de Riste. Dan não o culpava como Calen. Mas estava claro que Dalen se culpava. Dan encheu a taça de vinho e gesticulou para Elaia trazer uma nova jarra. Fique com ela, disse ele quando ela tentou lhe dar o troco. 4 marcos de prata. Ele teria corrido-no pelas ruas por aquela quantia em Deglade. De qualquer forma, não era dele. Era melhor que ela a tivesse. Senhor, não posso. Isso é muito. Não sou senhor. Por favor, fique com ele. O sorriso de Elaia se abriu de orelha a orelha enquanto ela o agradecia profusamente. No mínimo, Dan tinha certeza de que receberia o melhor vinho da pousada pelo resto da noite. Ele envolveu os dedos na alça da jarra nova e gesticulou em direção a Dalen antes de perceber que sua primeira taça ainda estava cheia. Que gentileza, disse Dalen. Ele levou a xícara à boca, esvaziou-a de uma só vez e estendeu-a para Dan encher novamente, com um sorriso irônico no rosto. Eu sabia que havia uma razão para eu gostar dele. Dan percebeu que a última vez que se sentara para beber com Dalen fora no Travelers Rest, em Camillin, na noite em que perderam Riste. Desde então, não pararam de olhar por cima dos ombros. O pensamento fez apreciar ainda mais o vinho em sua taça e a moeda em sua bolsa, mas também lhe despertou uma sensação de saudade do amigo. Onde está seu irmão? Ele também não gosta de beber para espantar as mágoas. Dalen riu enquanto se recostava em sua cadeira de couro vermelho. Eric gosta de ficar bêbado tanto quanto nós. Mas não está à noite. Lidamos com a frustração de maneiras diferentes. Eu bebo, ele pratica. Acho que vou continuar bebendo. Vou brindar a isso, disse Dalen, rindo. Ele ergueu a taça e a derramou sobre a de Dan.
Ambos esvaziaram as taças. Sinto muito pelo Riste. Um silêncio seguiu as palavras de Dalen. Dan tinha certeza de que ele estava ruminando aquelas palavras desde que se sentara. Dan se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Tomou um longo gole de vinho e soltou um suspiro. Não foi sua culpa. Não me iludo pensando que teria sido diferente se eu estivesse lá. Dalen assentiu fracamente e encheu as xícaras de ambos. Um silêncio pairou no ar por um instante. O barulho da conversa ao redor desapareceu no fundo. Sinto muito pelo Calen. Ele pode ser arrogante, egocêntrico. Dan pousou a xícara na mesa e encarou Dalen. Acalmou a raiva que sentia. Viera ali para se embebedar, não para discutir. Eu ia dizer apaixonado. Eu ia dizer teimoso, mas não vou te dar isso. Dalen deu um sorriso sem graça e chamou Elaia. Podemos tomar 2 doses de sangue de WYRM, por favor. Dan estremeceu involuntariamente. Ele só havia bebido sangue de WYRM uma vez. Não era exatamente o sangue de um WYRM. Era uma mistura de aguardente de uva pura e botânicos, com uma coloração verde vivo. Lages havia importado um pouco de Valtara para o Dragão Dourado 2 verões antes, e Dan se lembrava claramente de ter tido dificuldade para usar as pernas depois disso. Dalen passou uma pequena taça do líquido verde e forte para Dan. Obrigado por compartilhar seu vinho comigo. Aos amigos e familiares. Aos amigos e familiares. Dan estremeceu quando a bebida desceu queimando por sua garganta. Dalen bateu a pequena xícara na mesa, o rosto contorcido de dor por causa do espírito. Vamos ficar bêbados. Essa era minha única intenção esta noite, Dan riu, chamando Elaia novamente. Ela era muito bonita. Será que ela gostaria de tomar um drink conosco? Já te contei sobre a vez em que vi um cavalo com um chifre crescendo na cabeça.